No deserto de Maom, uma terra marcada por colinas pedregosas e ventos ressecados, vivia um homem cujo nome era tão pesado quanto suas posses: Nabal. Ele não era um personagem qualquer no cenário bíblico. Dono de 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, seus rebanhos manchavam de branco as encostas cinzentas. Sua riqueza era impressionante, mas seu nome era uma ironia cruel do destino. Nabal significava tolo, insensato, alguém desprovido de bom senso. Mas como poderia um homem tão próspero carregar um nome tão depreciativo? Talvez em sua história descobríssemos o porquê. Nabal não era conhecido apenas por suas terras e seus animais. Seu caráter era tão marcante quanto o som de seus pastores chamando as ovelhas no cair da tarde. Ele era descrito como um homem áspero e maligno em suas ações. Seus servos murmuravam sobre sua arrogância, suas explosões de raiva e a forma como desprezava quem cruzava seu caminho. Nabal era o tipo de homem que deixava uma marca amarga em quem dele se aproximava. Para ele, o mundo parecia uma moeda de troca, e ele sempre estava no lado que lucrava. Mas ao lado de Nabal havia um brilho inesperado: Abigail, sua esposa. Se Nabal era a pedra dura e cinzenta, Abigail era a joia escondida na rocha. Dizem que ela era inteligente e bonita, uma combinação tão rara que parecia quase mágica. Sua presença iluminava o ambiente e suavizava as arestas afiadas do marido. Mas o que teria levado uma mulher tão admirável a unir sua vida à de um homem tão difícil? O casamento de Nabal e Abigail parecia um mistério envolto em simbolismo. Talvez tenha sido arranjado, como tantos eram naquela época. Talvez fosse um contrato social, uma aliança entre famílias. Seja como for, suas diferenças eram tão gritantes que pareciam refletir o conflito entre luz e trevas, entre sabedoria e insensatez. Abigail era o equilíbrio que tentava manter a casa de Nabal de pé. Mas, como veremos, não se pode apagar um incêndio com uma única gota d'água. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Naqueles dias, Nabal e Abigail moravam em Carmelo, uma região fértil no meio do deserto. Era uma terra de oportunidades, mas também de perigos. Saqueadores espreitavam nas colinas, e os rebanhos ricos de Nabal eram um alvo constante. No entanto, ele parecia não se preocupar. Em sua arrogância, ele acreditava que sua riqueza era um escudo impenetrável, que nada e ninguém poderia tocá-lo. Era como se ele personificasse o próprio significado de seu nome, vivendo com uma confiança cega em sua própria sorte. Mas o deserto tinha seus próprios códigos, suas próprias regras. E entre essas regras estava o reconhecimento de alianças tácitas, de favores trocados. Era comum que líderes locais protegessem fazendeiros e pastores, oferecendo segurança em troca de alimentos ou outro tipo de compensação. E foi nesse cenário que um homem chamado Davi entrou na história de Nabal. Davi, ainda fugitivo de Saul, o rei de Israel, liderava um grupo de homens no deserto. Esses homens não eram bandidos, mas também não eram inocentes. Eles formavam um tipo de exército improvisado, composto por aqueles que, como Davi, haviam sido marginalizados ou perseguidos. Mesmo em sua condição vulnerável, Davi era respeitado, quase temido, e ele, por sua vez, tentava viver conforme os valores que acreditava serem justos. Davi e seus homens haviam acampado próximos às terras de Nabal, e por semanas haviam protegido os pastores e os rebanhos daquele homem arrogante.
Sem receber nada em troca, eles afastaram saqueadores, garantindo que as ovelhas e cabras permanecessem intactas. Era uma proteção silenciosa, quase invisível, mas indispensável. Sem ela, os prejuízos de Nabal teriam sido inevitáveis. Mas será que Nabal sequer sabia disso? E se sabia, será que ele se importava? É aqui que a história começa a tomar forma. O contraste entre os personagens se torna cada vez mais evidente. De um lado, temos Nabal, um homem cuja riqueza não comprava sabedoria e cuja insensatez era quase palpável. De outro, Abigail, cuja graça e inteligência eram como bálsamo para aqueles que a conheciam. E ao longe, aproximava-se Davi, o homem de coração inquieto, buscando equilíbrio entre justiça e vingança. Enquanto o vento soprava no deserto, trazendo o cheiro da areia e o calor sufocante, um encontro estava prestes a acontecer. Um encontro que não apenas revelaria o verdadeiro caráter de Nabal, mas que também colocaria à prova a sabedoria de Abigail e a paciência de Davi. E assim, como as areias do deserto são moldadas pelo vento, as vidas desses três personagens começavam a se entrelaçar em uma história que ressoaria ao longo dos séculos. No horizonte, Davi enviava mensageiros com um pedido humilde, mas cheio de significado. Eles partiriam ao amanhecer, levando uma mensagem de reconhecimento e gratidão, mas também de esperança. A resposta de Nabal seria o primeiro sinal de como essa história se desdobraria. Afinal, o que poderia acontecer quando um homem tolo é confrontado por um líder em busca de justiça? A terra de Maom era um lugar de extremos. Durante o dia, o sol queimava como se quisesse derreter as pedras, lançando sombras distorcidas que pareciam dançar com o vento. À noite, o frio era implacável, um lembrete constante da fragilidade humana diante da vastidão do deserto. Esse ambiente inóspito era palco de histórias de sobrevivência, rivalidades e escolhas morais. E foi exatamente nesse cenário que a trajetória de Nabal, Abigail e Davi se desenrolou. Maom não era apenas uma região geográfica, era uma metáfora viva de tensão. Suas paisagens áridas e duras refletiam os desafios enfrentados por aqueles que ali viviam. Entre as colinas, pastores conduziam rebanhos enquanto mantinham os olhos atentos ao horizonte, sempre vigilantes contra saqueadores. Bandos de ladrões não eram novidade por ali, e eles rondavam as estradas como lobos famintos, sempre à espreita de uma oportunidade. Mas não eram apenas os ladrões que ameaçavam a paz. A política instável de Israel, com Saul no trono e Davi como fugitivo, fazia da região um campo minado de alianças e traições. E no coração desse caos estava Nabal. Sua propriedade, localizada nas proximidades de Carmelo, era um oásis de prosperidade em meio à desolação. Seus pastores trabalhavam incansavelmente para cuidar das 3.000 ovelhas e 1.000 cabras que o tornavam um homem rico. Durante a época de tosquia, a atividade em suas terras atingia o auge. Era o período em que o trabalho de meses finalmente dava frutos, e festas suntuosas eram organizadas para celebrar a abundância. Para Nabal, essa era uma época de exibição, um momento de se regozijar em sua riqueza. Mas enquanto Nabal vivia cercado por fartura, havia outro grupo de homens lutando para sobreviver nas sombras das colinas de Maom. Eram os seguidores de Davi, um exército improvisado de cerca de 600 homens. Esses homens não eram soldados comuns. Muitos eram marginalizados, fugitivos ou endividados. Eles haviam encontrado em Davi um líder justo, alguém que lhes dava direção em meio ao caos. Para eles, Davi não era apenas um comandante, mas um símbolo de esperança. Davi, por sua vez, estava em uma encruzilhada de sua vida. Embora ungido por Samuel como o futuro rei de Israel, ele era tratado como um fora da lei pelo atual rei, Saul.
Perseguido implacavelmente, Davi e seus homens haviam se refugiado nas terras desoladas de Maom. Ali, entre as rochas e os espinhos, ele não apenas sobrevivia, mas também tentava manter seus princípios. Ele sabia que o deserto era um lugar onde alianças silenciosas poderiam ser tão valiosas quanto a água. Foi nesse espírito que Davi e seus homens começaram a proteger os rebanhos de Nabal. Não havia contrato assinado, nenhuma negociação oficial. Era uma proteção tácita, uma espécie de pacto não declarado. Os pastores de Nabal, que normalmente precisariam enfrentar o terror constante de ladrões, agora podiam trabalhar com relativa tranquilidade. Davi e seus homens, por sua vez, ganhavam algo mais precioso que ouro: respeito e reconhecimento. Os servos de Nabal sabiam que essa proteção não era algo comum. Eles foram como um muro ao nosso redor, descreveriam mais tarde, referindo-se a Davi e seus homens. A imagem era poderosa. O deserto era um lugar sem paredes, onde a vulnerabilidade era constante. Ter Davi e seus homens por perto era como ter uma fortaleza invisível, uma barreira contra o caos que rondava as colinas. No entanto, havia uma ironia amarga nessa situação. Nabal, o homem que mais se beneficiava dessa proteção, parecia alheio ao que estava acontecendo. Ele estava mais preocupado com os números de seus rebanhos, com o peso da lã que seria tosquiada, com o vinho que seria servido em suas festas. Sua arrogância era um escudo contra a realidade. Ele acreditava que sua riqueza era inabalável, que ninguém ousaria desafiá-lo. Ele via o mundo através de lentes distorcidas, onde todos existiam para servi-lo e nada mais. Enquanto isso, Davi planejava um gesto que selaria sua posição como protetor de Maom. Ele sabia que a época de tosquia era um momento de celebração, mas também de generosidade. Era costume que os donos das terras recompensassem aqueles que haviam lhes prestado algum serviço. Davi não pretendia pedir nada além do que era justo. Ele enviaria um grupo de jovens ao encontro de Nabal, levando uma mensagem que era ao mesmo tempo respeitosa e firme. Mas havia uma tensão palpável no ar. Os servos de Nabal, aqueles que haviam testemunhado a bondade de Davi e seus homens, murmuravam entre si. Eles conheciam o temperamento de seu senhor. Sabiam que ele não era conhecido por sua gratidão, muito menos por sua sabedoria. Havia um pressentimento de que algo poderia dar errado. Como Nabal reagiria ao pedido de Davi? E, mais importante, o que aconteceria se sua resposta fosse um insulto? O deserto, com sua vastidão silenciosa, parecia segurar a respiração. As colinas e vales, que haviam testemunhado incontáveis histórias de conflito e sobrevivência, estavam prestes a presenciar mais uma. No horizonte, os jovens mensageiros de Davi partiam em direção à propriedade de Nabal, carregando com eles mais do que palavras. Eles levavam a esperança de um reconhecimento, mas também o risco de um conflito. O que encontrariam ao chegar? A manhã no deserto nasceu com um brilho acinzentado, e o silêncio, apenas quebrado pelo balido distante das ovelhas de Nabal, parecia anunciar que algo significativo estava prestes a acontecer. Entre as colinas, o acampamento de Davi estava em movimento. Jovens reuniam suas bolsas e preparavam-se para partir. Seus semblantes eram uma mistura de respeito e esperança, enquanto recebiam instruções de Davi, um líder cuja presença era como uma chama que iluminava até os cantos mais escuros da incerteza. "Vão com palavras de paz", disse Davi, sua voz firme, mas serena. Ele sabia que o deserto era um lugar onde o respeito era tão valioso quanto a força. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, uma demonstração de que ele não estava ali para tomar, mas para pedir o que era justo. Afinal, por semanas ele e seus homens haviam protegido os rebanhos de Nabal, assegurando que nenhum mal os atingisse. Agora era a época de tosquia, o momento de fartura para Nabal. O pedido de Davi era simples: um reconhecimento,
uma pequena parte da abundância que ele sabia que havia ajudado a preservar. Os jovens, carregando no peito a responsabilidade de representar Davi, partiram em direção à propriedade de Nabal. As colinas pareciam observá-los enquanto avançavam, seus passos ecoando na trilha pedregosa. A atmosfera era pesada, como se o próprio deserto compreendesse o peso daquela mensagem. Era um gesto de confiança, um pedido que deveria reforçar o laço tácito de proteção e reciprocidade que mantinha a ordem em uma terra sem leis escritas. Enquanto isso, na propriedade de Nabal, a movimentação era frenética. Pastores iam e vinham, trazendo rebanhos para a tosquia. O som das ovelhas misturava-se ao riso alto e aos gritos dos servos, enquanto preparavam os banquetes que marcariam aquele momento de celebração. Para Nabal, a tosquia era mais do que uma prática agrícola, era uma exibição de poder. Ele gostava de festas grandiosas, de mesas cheias e vinhos que transbordavam. Era como se cada pedaço de sua riqueza fosse um troféu a ser exibido. Nabal, no entanto, não sabia que a tranquilidade de sua casa dependia de algo mais do que sua riqueza. Ele não fazia ideia de que os homens de Davi haviam sido um escudo invisível contra ladrões e bandidos. E se sabia, não parecia se importar. Para ele, o mundo girava em torno de sua vontade, e qualquer um que ousasse pedir algo deveria estar preparado para enfrentar seu desprezo. Quando os mensageiros de Davi chegaram, foram recebidos com olhares curiosos pelos servos de Nabal. Não era comum que viajantes se aproximassem sem motivo, ainda mais carregando uma mensagem para o próprio Senhor. A mensagem foi transmitida com palavras que ecoavam a humildade e o respeito de Davi. Paz para você, paz para sua casa e paz para tudo o que é seu. Começaram antes de explicar o motivo de sua visita. Eles relembraram a Nabal o tempo em que Davi e seus homens haviam estado por perto, protegendo seus pastores e rebanhos. Nada lhes faltou enquanto estávamos lá, disseram. Era um apelo ao reconhecimento, à justiça de um favor devolvido. Por favor, dá o que puderes a nós, teus servos, e ao teu filho Davi. A palavra filho não era uma escolha acidental. Era uma expressão de humildade, um sinal de que Davi não estava exigindo nada, mas pedindo como alguém que reconhecia a posição de Nabal. Mas Nabal, ao ouvir a mensagem, não reagiu com gratidão ou sequer com cortesia. Sua resposta foi um misto de desprezo e sarcasmo, como se a simples menção de Davi fosse um insulto à sua dignidade. Ele zombou de Davi, questionando sua identidade. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. A ironia era amarga, já que Nabal sabia muito bem quem Davi era. Seu tom era impregnado de arrogância, como se ele não pudesse ser incomodado com as histórias de um fugitivo, mesmo que esse fugitivo tivesse ajudado a preservar sua própria riqueza. E então veio a rejeição, fria e definitiva, porque eu deveria pegar o meu pão, a minha água e a carne dos meus tosquiadores e dá-los a homens que não sei de onde vêm. A repetição do pronome possessivo, meu pão, minha água, minha carne, era como um martelo que ecoava sua ganância e insensatez. Ele não via Davi como um aliado, mas como um intruso. Sua riqueza era para ser exibida, não compartilhada. Os mensageiros de Davi, com olhares sombrios, retornaram ao acampamento. O peso da rejeição parecia mais forte do que o sol escaldante do meio-dia. Ao chegarem a Davi, transmitiram a mensagem de Nabal palavra por palavra, e cada uma parecia carregar uma faísca de ofensa. O rosto de Davi endureceu. Ele havia agido com respeito, havia estendido a mão em paz, mas fora recebido com desdém. Naquele momento, o clima no acampamento de Davi mudou. O silêncio foi substituído pelo som de espadas sendo desembainhadas e cavalos sendo preparados. A paciência de Davi havia se esgotado.
Cada homem cinga sua espada, ele ordenou, e a energia que antes era de calma expectativa, agora pulsava com uma intensidade ameaçadora. Mas enquanto o grupo se armava, outro movimento estava acontecendo. Dentro da casa de Nabal, Abigail, sua esposa, começava a perceber o perigo iminente. Servos haviam vindo até ela, relatando o ocorrido com preocupação em seus rostos. Eles sabiam que a arrogância de Nabal havia cruzado uma linha perigosa. Abigail, com sua sabedoria e rapidez de pensamento, entendeu que algo precisava ser feito, e rápido. Agora, enquanto Davi marchava com seus homens em direção à propriedade de Nabal, Abigail reunia alimentos e preparava uma estratégia para impedir o inevitável. O deserto, que parecia segurar sua respiração até então, agora pulsava com uma tensão palpável. O que aconteceria quando esses dois mundos colidissem? O que seria capaz de conter a fúria de um líder insultado e a insensatez de um homem que não sabia o valor da gratidão? O vento cortante do deserto parecia soprar com mais força naquele dia, como se a própria natureza pressentisse o que estava por vir. No acampamento de Davi, o retorno de seus mensageiros trouxe um silêncio pesado, um tipo de tensão que precede a tempestade. Eles haviam sido enviados com um pedido simples, palavras escolhidas com cuidado para demonstrar respeito e humildade. Mas a resposta de Nabal, carregada de desprezo e zombaria, soou como um trovão em meio ao deserto. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Aquelas palavras ecoavam como uma afronta, ressoando entre os homens de Davi. O tom de Nabal não era apenas de recusa, era de humilhação. Ele não só negou o pedido, mas também reduziu Davi a um fugitivo comum, um qualquer sem nome ou valor. Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. A insinuação era clara, uma referência sarcástica à fuga de Davi de Saul. Era como se Nabal cuspisse no nome que tantos já reverenciavam. Davi ouviu a mensagem sem interromper, mas cada palavra parecia um golpe. Seu rosto, que costumava carregar um semblante sereno, agora se endurecia. Seus olhos, antes um reflexo de justiça e liderança, queimavam com a intensidade de um fogo prestes a consumir tudo em seu caminho. A humilhação pública era mais do que um ataque à sua pessoa. Era um ataque à honra de seus homens, a proteção que eles haviam oferecido sem cobrar nada em troca. Cada homem cinga sua espada, Davi ordenou, sua voz grave cortando o ar como um trovão. A resposta foi imediata. O som metálico de lâminas sendo desembainhadas ecoou pelo acampamento, seguido pelo ruído dos passos apressados, enquanto os homens se preparavam para a batalha. A indignação era palpável. Eles tinham arriscado suas vidas para proteger os rebanhos de Nabal e, em troca, receberam escárnio. Davi, geralmente ponderado, parecia movido por uma fúria justa. Ele era um líder que compreendia o peso da paciência e a importância da misericórdia, mas até mesmo os mais nobres têm seus limites. Naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Juro que até o amanhecer, nenhum homem na casa de Nabal ficará vivo. Suas palavras eram como uma sentença, um juramento que ecoava com a força de sua indignação. Enquanto Davi e seus homens partiam em direção à propriedade de Nabal, a poeira levantada por seus cavalos parecia anunciar o perigo que se aproximava. Cada passo era marcado por uma determinação sombria. Nabal não apenas desdenhara de Davi, mas quebrara as regras tácitas de reciprocidade que sustentavam a convivência em terras tão hostis. Para Davi, aquele insulto não poderia ficar impune. Mas do outro lado da história, dentro da casa de Nabal, um movimento diferente estava começando. Os servos, que haviam testemunhado a grosseria de seu senhor, estavam inquietos.
Eles sabiam que Nabal não era apenas insensato, mas cego às consequências de suas ações. Um deles, tomando coragem, procurou Abigail, a esposa de Nabal, para relatar o ocorrido. Minha senhora, Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, mas ele os insultou, começou o servo, a voz carregada de preocupação. Esses homens foram bons para nós. Não nos causaram mal, e nada nos faltou enquanto estivemos com eles. Eles foram como um muro ao nosso redor, dia e noite, enquanto cuidávamos dos rebanhos. Ele fez uma pausa, como se tentasse medir suas palavras. Agora, o mal está decidido contra nosso Senhor e contra toda a sua casa. Por favor, pense no que fazer. Abigail ouviu com atenção, e embora seu coração acelerasse, seu rosto permaneceu calmo. Ela era conhecida por sua sabedoria e beleza, mas naquele momento foi sua capacidade de agir rapidamente que a destacou. Ao contrário de seu marido, Abigail compreendia o peso do que estava em jogo. Ela sabia que Davi não era um homem comum e que sua ira não era algo a ser subestimado. Sem perder tempo, Abigail começou a organizar uma resposta. Ela sabia que as palavras de Nabal haviam erguido um muro de hostilidade entre eles e Davi, mas acreditava que talvez fosse possível desmontá-lo antes que o pior acontecesse. Ela reuniu alimentos, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Era uma oferta generosa, mas Abigail sabia que precisava mais do que isso. Precisava das palavras certas. Enquanto os servos carregavam os alimentos em jumentos, Abigail montava em seu próprio animal, determinada a interceptar Davi antes que ele alcançasse sua propriedade. A poeira levantada pelos cascos de seu jumento misturava-se com a inquietação em seu peito. Ela sabia que estava indo ao encontro de um homem tomado pela ira, um líder cuja paciência havia sido esmagada pela insensatez de Nabal. Ainda assim, Abigail confiava em sua capacidade de apelar para algo mais profundo no coração de Davi. Sua justiça, sua promessa de reinar como um homem segundo o coração de Deus. Nas colinas do deserto, enquanto a marcha de Davi se tornava mais sombria e os preparativos de Abigail se aceleravam, o destino parecia tecer seus fios. Era como se o próprio deserto estivesse assistindo, prendendo a respiração enquanto os dois lados se aproximavam. O que aconteceria quando a sabedoria de Abigail confrontasse a fúria de Davi? Seria possível reverter o curso de uma vingança tão justa quanto terrível? O sol do deserto parecia mais impiedoso naquele dia, refletindo seu calor implacável nas pedras desgastadas. O acampamento de Davi estava em frenesi. A atmosfera que antes era de tranquilidade, marcada pelo som das conversas e risos de seus homens, agora era dominada pelo ritmo apressado de espadas sendo afiadas e cavalos sendo preparados. A fúria de Davi era palpável, e cada homem que cingia sua espada sentia o peso dessa indignação como se fosse sua própria. Davi estava à frente, andando de um lado para o outro com passos firmes, como um leão em sua jaula, prestes a atacar. Ele não era um homem que se irritava facilmente. Em toda a sua vida, desde os campos de Belém até as cavernas onde se refugiara, Davi havia demonstrado paciência, autocontrole e uma capacidade notável de confiar em Deus. Mas dessa vez, algo dentro dele havia se rompido. A resposta de Nabal não era apenas um insulto pessoal. Era uma afronta à honra, um desprezo pelas leis não escritas de hospitalidade e reciprocidade que governavam o deserto. Cada homem cinga sua espada, ele havia ordenado, e o tom de sua voz não deixava espaço para questionamentos. Sua fúria não era apenas por ele mesmo, mas também pelos seus homens, que haviam colocado suas vidas em risco para proteger os rebanhos de Nabal. Agora, Davi sentia que não podia deixar aquele insulto sem resposta. Seria uma questão de justiça, ou talvez,
como o calor do deserto, a raiva houvesse turvado seu julgamento. Os preparativos estavam em pleno andamento. Arcos eram ajustados, flechas checadas e escudos carregados nas costas dos soldados. Cada homem sabia o que estava por vir. Não seria uma batalha, mas uma punição. Davi havia prometido que nenhum homem na casa de Nabal sobreviveria até o amanhecer. A sentença era clara e os soldados marchavam com uma determinação silenciosa. Não era o primeiro confronto que enfrentavam ao lado de Davi, mas o peso moral desse ataque parecia diferente. Mesmo assim, ninguém ousava questioná-lo. Enquanto montava seu cavalo, Davi revisava mentalmente o que acontecera. Ele pensava nos dias em que seus homens haviam guardado os pastores de Nabal, garantindo que nenhum mal lhes acontecesse. Ele pensava na mensagem respeitosa que havia enviado, nos termos humildes que usara, e como tudo isso havia sido rejeitado de maneira tão cruel. Quem é Davi? As palavras de Nabal ainda ecoavam em sua mente. Ele sabia quem era. Sabia que havia sido ungido por Samuel, escolhido por Deus para liderar Israel. Mas naquele momento não era o futuro rei que marchava. Era um homem ofendido, cujo orgulho havia sido ferido. A marcha de Davi e seus homens era uma visão impressionante. A poeira levantada pelos cascos dos cavalos formava uma nuvem no horizonte, como se o próprio deserto antecipasse o que estava por vir. O som dos passos das botas e o tinir das espadas batiam como tambores de guerra. Cada homem carregava consigo a determinação de cumprir a ordem de seu líder. Eles sabiam que, ao final daquela jornada, a propriedade de Nabal seria transformada em um campo de morte. Mas no meio de toda essa movimentação, um pensamento começou a surgir na mente de Davi, como uma pequena chama lutando para brilhar em meio ao vento da raiva. Ele havia passado tanto tempo confiando em Deus para guiar seus passos. Não havia matado Saul quando tivera a chance, porque sabia que isso era uma questão de justiça divina e não sua. E agora, ao marchar para derramar sangue por um insulto, será que ele estava agindo conforme o coração de Deus? Esse pensamento, embora breve, parecia persistir como uma pequena pedra no sapato. Enquanto isso, na propriedade de Nabal, o ambiente era completamente diferente. Lá, a festa continuava, um banquete extravagante que demonstrava a riqueza e o orgulho de Nabal. Ele estava sentado à mesa, rindo alto, alheio ao perigo que se aproximava. Para Nabal, a tosquia das ovelhas era uma celebração de sua fortuna, um momento para exibir seu poder e desfrutar da abundância que acreditava ter conquistado por si mesmo. Ele não sabia, ou talvez não se importasse, que seu insulto havia acendido a ira de um líder militar experiente que agora marchava em sua direção. Mas nem todos na casa de Nabal estavam cegos ao que estava acontecendo. Enquanto os servos corriam para servir os convidados, um grupo deles cochichava entre si, preocupados. Eles conheciam Davi e seus homens. Sabiam que Nabal estava vivo, graças à proteção que eles haviam oferecido sem cobrar nada em troca. E agora, após a humilhação pública que seu senhor lhes infligira, eles temiam que a vingança estivesse chegando. Finalmente, um dos servos, tomado pela urgência do momento, decidiu agir. Ele correu até Abigail, a esposa de Nabal. Ela estava no interior da casa, longe da algazarra da festa, e o servo sabia que poderia falar com ela sem ser interrompido. "Minha senhora", ele começou ofegante, "o perigo está vindo até nós." Ele então relatou tudo. O pedido de Davi, a resposta arrogante de Nabal e o que temia ser a consequência inevitável. Eles foram como um muro ao nosso redor dia e noite, enquanto estávamos no campo, explicou o servo. E agora nosso Senhor falou com tanta dureza contra eles que não há como escapar do mal que está vindo. Abigail ouviu cada palavra atentamente. Seu coração se acelerou, mas ela não deixou que o pânico tomasse conta. Ela sabia que algo precisava ser feito.
Nabal, em sua insensatez, havia trazido o perigo até a porta de sua casa, mas Abigail não permitiria que isso destruísse tudo ao seu redor. Ela começou a agir rapidamente, organizando uma oferta de paz. Seu plano era claro: interceptar Davi antes que ele chegasse, apelar para sua sabedoria e justiça e tentar apagar as chamas da fúria antes que consumissem tudo. Enquanto os servos corriam para preparar o carregamento de alimentos que Abigail ordenara, ela mesma se preparava para partir. Montando em seu jumento, com os mantimentos à sua frente, Abigail sentia o peso da responsabilidade. O destino de sua casa, de seus servos, de sua própria vida, estava em suas mãos. O deserto, com sua vastidão silenciosa, parecia assistir, esperando para ver como essa mulher sábia e corajosa enfrentaria o futuro rei. Nas colinas, a marcha de Davi continuava, cada passo trazendo-o mais perto do confronto. E em algum lugar entre esses dois mundos, o de um líder consumido pela fúria e o de uma mulher determinada a salvar sua casa, o deserto aguardava o momento em que seus caminhos finalmente se cruzariam. O que poderia acontecer quando a sabedoria de Abigail encontrasse a ira de Davi? A casa de Nabal, com suas paredes robustas e pátios repletos de servos em movimento, era um espetáculo de agitação naquela tarde. Mas enquanto o banquete de tosquia continuava com risadas altas e taças tilintando, um vento de tensão percorria os corredores. A notícia trazida por um servo havia despertado em Abigail uma urgência que ela não podia ignorar. Algo dentro dela sabia que não podia perder tempo. O servo, ainda ofegante de sua corrida, repetia as palavras com preocupação. Minha senhora, mal está decidido contra nosso senhor e contra toda a sua casa. Abigail permaneceu em silêncio por um momento, mas seus olhos, profundos e brilhantes como as águas de uma nascente escondida, demonstravam que sua mente já estava em movimento. Ela era uma mulher sábia, mais acostumada a observar e refletir do que a agir precipitadamente. Mas aquele não era um momento para hesitações. Ela sabia quem era Nabal, talvez melhor do que qualquer outra pessoa. Sua rudeza não era novidade para ela. Abigail havia passado anos lidando com a arrogância e insensatez de seu marido. Ele era rico, sim, mas sua riqueza parecia apenas amplificar seu desprezo pelos outros. Se Davi enviou mensageiros em busca de ajuda e foi humilhado, Abigail não duvidava que o problema agora fosse muito maior. Davi era conhecido por ser um homem justo, mas também era um guerreiro poderoso. E um guerreiro insultado poderia ser tão devastador quanto o próprio deserto. Sem perder tempo, Abigail começou a organizar o que poderia ser sua única chance de impedir um desastre. Ela chamou os servos de confiança e deu ordens rápidas, precisas. Tragam 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, grãos tostados, bolos de passas e figos, disse ela, sua voz calma, mas firme. O volume da comida era impressionante, uma oferta digna de um rei. Mas Abigail sabia que isso não era apenas sobre alimentos. Era sobre o gesto, sobre a mensagem de respeito e paz que ela precisava transmitir. Enquanto os servos carregavam os jumentos, Abigail preparava-se para partir. Ela sabia que estava assumindo um risco enorme. Montada em seu jumento, guiando os mantimentos através das trilhas estreitas e pedregosas que serpenteavam pelo deserto, Abigail era a personificação da coragem silenciosa. Ela não estava acompanhada de guardas ou soldados. Apenas sua sabedoria e fé a protegiam. Cada passo dado naquelas trilhas a levava mais perto do acampamento de Davi, e a cada metro o peso da responsabilidade parecia aumentar. Ela sabia que não tinha outra escolha. Se ela não conseguisse apelar para Davi, as consequências seriam devastadoras. Enquanto cavalgava,
Abigail refletia sobre a situação. Ela pensava em Nabal, com sua postura presunçosa e falta de gratidão, e se perguntava como um homem tão rico podia ser tão pobre em sabedoria. Pensava em Davi, um homem que ela nunca havia encontrado, mas cujo nome ecoava pelas colinas de Israel. Ele era descrito como um líder carismático, um guerreiro destemido, mas também um homem guiado por valores. Havia uma chance, mesmo que pequena, de que ele escutasse. Abigail sabia que precisava encontrar as palavras certas, aquelas que tocassem não apenas os ouvidos de Davi, mas também seu coração. Então lá estava ele. Davi vinha em direção à propriedade de Nabal com seus homens, um grupo imponente, com espadas brilhando sob o sol do deserto. Seus olhos estavam fixos à frente e seu semblante era de pedra. Ele havia decidido agir, decidido que a justiça precisava ser feita, que Nabal e sua casa pagariam pelo insulto. Mas à medida que se aproximavam, os homens de Davi notaram uma figura ao longe. Abigail desceu rapidamente de seu jumento ao avistar Davi e sua comitiva. Ela não hesitou. Sem esperar por uma ordem, sem considerar o perigo de colocar-se diante de um grupo de homens armados, ela se prostrou diante de Davi. A poeira do deserto ergueu-se ao seu redor enquanto ela se curvava, uma imagem de humildade e sabedoria. Ali, no meio da trilha, uma mulher sozinha enfrentava um exército. "Meu senhor", Abigail começou, sua voz firme, mas cheia de reverência. "Sobre mim seja a culpa. Por favor, permite que tua serva fale contigo e ouve as palavras da tua serva." Suas palavras eram carregadas de um respeito que contrastava fortemente com o tom insolente de Nabal. Ela sabia que não podia apagar o que seu marido havia feito, mas podia tentar redirecionar a ira de Davi para longe da destruição. Ela continuou: "Meu senhor, não dê atenção a esse homem vil Nabal, pois ele é como o próprio nome dele, insensato. Mas eu, tua serva, não vi os jovens que enviaste." Abigail assumia a responsabilidade, mesmo sabendo que não era dela. Isso não era apenas uma tentativa de apaziguar Davi, era uma demonstração de caráter, um gesto que mostrava sua determinação em fazer o que era certo, mesmo que custasse a ela sua segurança. Então ela tocou no coração da questão, apelando ao próprio senso de justiça de Davi. "Agora, meu senhor, assim como o Senhor Deus vive e assim como tu vives, o Senhor te impediu de derramar sangue e de vingar-te com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que procuram fazer-te mal sejam como Nabal." Com essas palavras, Abigail oferecia a Davi uma alternativa. Ela lembrava a ele que sua ira poderia levá-lo a um caminho perigoso, onde vingança e justiça poderiam se confundir. A comida, os presentes, tudo isso era importante, mas Abigail sabia que as palavras eram a chave. Ela não apenas se desculpou, mas também apontou a grandeza de Davi. "O Senhor fará para ti uma casa duradoura, porque tu lutas as batalhas do Senhor. E nenhum mal se encontrará em ti por todos os teus dias." Ela o lembrava de seu destino, de seu chamado como líder escolhido por Deus. Alguém que deveria confiar não em sua espada, mas no plano divino. Enquanto Abigail falava, Davi a ouvia com atenção. Sua postura rígida começou a suavizar. As palavras dela eram como um bálsamo, dissipando a fúria que havia tomado conta de seu coração. Ele olhou para a mulher à sua frente e viu não apenas sabedoria, mas também coragem. Abigail havia arriscado tudo para impedir um desastre, e Davi, em sua sabedoria, começou a reconhecer isso. Mas a marcha de Davi havia parado, e a tensão ainda pairava no ar como uma nuvem prestes a explodir em chuva. O que ele diria? Como ele responderia a essa mulher que havia se colocado no caminho entre sua ira e o insulto de Nabal? A resposta de Davi seria um ponto de virada, mas a história ainda tinha suas surpresas guardadas. A poeira do deserto dançava no ar,
criada pelos cascos dos cavalos e pelas botas dos homens de Davi. A marcha era intensa, com cada passo ecoando o peso de uma decisão já tomada. Na linha de frente, Davi avançava com o olhar fixo, os lábios apertados em uma linha fina. A ofensa de Nabal havia cruzado um limite, e o futuro rei de Israel, em sua fúria, estava determinado a agir. Mas à medida que eles seguiam pela trilha, algo inusitado surgiu no horizonte. Uma figura solitária, montada em um jumento, cercada por mantimentos carregados por servos. Era Abigail. Ao se aproximar, Davi percebeu a ousadia do gesto. Quem seria tão corajoso ou tão desesperado para confrontar um exército inteiro? Ele não precisou de muito tempo para entender. A mulher que vinha em sua direção era a esposa de Nabal. A coragem dela era palpável, mas havia algo mais. Abigail não parecia temer o que estava prestes a enfrentar. Ao contrário, ela carregava uma aura de serenidade que contrastava com a tensão crescente ao redor. Quando Abigail desceu de seu jumento e se prostrou diante de Davi, o tempo pareceu parar. Seus movimentos eram graciosos, mas havia urgência em cada gesto. No silêncio que se seguiu, podia-se ouvir apenas o sussurrar do vento entre as pedras do deserto. Abigail levantou os olhos e começou a falar, sua voz clara e firme como o toque de um sino em um vale. Meu senhor, ela começou, sobre mim seja a culpa. Permita que tua serva fale contigo e ouça as palavras da tua serva. Davi permaneceu imóvel, mas seus olhos estavam fixos nela, atentos a cada palavra. Abigail sabia que precisava agir com sabedoria. O menor deslize poderia ser fatal, não apenas para ela, mas para todos os que dependiam dela. Por favor, ela continuou, não dê atenção a esse homem vil, Nabal. Ele é como o próprio nome dele, insensato, mas eu, tua serva, não vi os homens que enviaste. Com essas palavras, Abigail assumiu a responsabilidade, mesmo sabendo que não era dela. Sua humildade contrastava fortemente com a arrogância de seu marido. Mas o que ela fez a seguir foi ainda mais notável. Em vez de apenas pedir perdão, Abigail começou a lembrar Davi de quem ele era. Suas palavras eram como um espelho, refletindo o verdadeiro caráter do homem diante dela. Agora, meu senhor, Abigail disse, assim como o Senhor Deus vive e como tu vives, o Senhor te impediu de derramar sangue e de vingar-te com as tuas próprias mãos. A profundidade de suas palavras atingiu Davi como uma flecha certeira. Ela não estava apenas suplicando por misericórdia, estava apelando ao lado mais nobre de Davi, ao líder ungido que ele sabia que era chamado a ser. Enquanto Abigail falava, os homens de Davi observavam em silêncio. Eles estavam prontos para a batalha, mas agora encontravam-se desarmados por algo muito mais poderoso do que espadas: a força de uma verdade dita com sabedoria. A presença de Abigail era quase magnética. Sua coragem em se colocar entre um exército e a destruição iminente era algo que nenhum deles jamais havia presenciado. Abigail continuou, com os olhos fixos em Davi. O Senhor fará para ti uma casa duradoura, porque tu lutas as batalhas do Senhor, e nenhum mal será encontrado em ti enquanto viveres. Suas palavras carregavam uma confiança que ia além do momento presente. Ela via Davi não apenas como o líder diante dela, mas como o rei que ele seria. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, ela disse, referindo-se ao próprio Saul, a tua vida estará segura no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. A imagem que ela usou era rica e vívida. Um feixe, como aqueles usados para amarrar o trigo na colheita, simbolizava segurança, unidade e cuidado. A mensagem era clara. Davi era guardado por Deus. Ele não precisava derramar sangue para provar sua força ou vingar sua honra. O Senhor já havia prometido justiça e Abigail acreditava nisso com todo o coração. Mas Abigail não parou por aí.
Com uma habilidade retórica impressionante, ela trouxe o futuro à tona, apelando ao senso de propósito de Davi. Quando o Senhor tiver feito tudo de bom que prometeu a ti e te houver estabelecido como líder de Israel, meu Senhor não terá no coração a tristeza ou o peso de ter derramado sangue sem motivo. Suas palavras eram um lembrete de que até mesmo os maiores líderes carregam as consequências de suas ações. Davi, como rei, precisaria de uma consciência limpa para governar com justiça. Davi permaneceu em silêncio por um longo momento. Ele olhava para Abigail, seus olhos antes ardendo com a fúria, agora refletindo algo diferente. Era como se as palavras dela tivessem apagado as chamas de sua raiva e deixado em seu lugar uma compreensão renovada de quem ele era chamado a ser. Ele inspirou profundamente, sentindo o peso da espada em sua mão, e de repente ela parecia mais pesada do que nunca. Abigail, por sua vez, esperava. Ela havia dito tudo o que podia. Sua oferta de alimentos, um símbolo de reconciliação, estava ali ao lado, mas ela sabia que sua verdadeira arma eram as palavras. O silêncio que se seguiu era quase insuportável, mas Abigail permaneceu firme. Era como se o destino de sua casa, de seu povo e até mesmo do próprio Davi estivesse pendurado em um fio, esperando a próxima palavra do líder diante dela. E então Davi falou. Sua voz não era mais a de um homem tomado pela fúria, mas a de alguém que havia encontrado clareza em meio ao caos. Mas o que ele diria? O que ele faria diante da coragem e sabedoria de uma mulher que havia arriscado tudo para apelar ao seu coração? A tensão no deserto ainda não havia se dissipado, e a decisão de Davi seria o divisor de águas que moldaria os próximos momentos dessa história. Na casa de Nabal, a atmosfera era completamente diferente daquela tensão que pairava no deserto, onde Abigail enfrentava Davi. Ali, o banquete era um espetáculo de opulência e excessos. Nabal, sentado na cabeceira de uma mesa longa e repleta de alimentos, ria alto enquanto seus convidados brindavam. Era uma festa que mais parecia um casamento real. A música ecoava pelo pátio, misturando-se ao balido das ovelhas tosquiadas e ao tilintar dos utensílios de metal. Para Nabal, a tosquia das ovelhas era mais do que uma prática agrícola. Era um ritual de celebração de sua riqueza. Taças de vinho transbordavam, enquanto carnes assadas e frutas eram servidas sem contenção. Para os convidados era um dia de indulgência, mas para Nabal era uma exibição de poder. Ele se regozijava em seu banquete como se fosse um rei, esquecendo-se de que, no deserto, havia um verdadeiro líder marchando em sua direção, acompanhado por homens determinados a transformar sua riqueza em pó. Nabal estava alheio ao que acontecia além de suas terras. Ele não sabia, ou se sabia, não se importava, que Abigail havia partido em uma missão desesperada para salvar sua casa. Para ele, o mundo se resumia àquele momento, àquele banquete, onde ele era o centro das atenções. Sua risada estrondosa dominava o ambiente, enquanto ele erguia sua taça para mais um brinde. Seus olhos brilhavam, não de alegria, mas de intoxicação. Um reflexo de sua ganância e insensatez. Eu sou um homem próspero, dizia ele, sua voz arrastada pelo vinho. Tudo isso, todas essas terras, esses rebanhos, essas riquezas, são minhas. A repetição do pronome pessoal era um eco do que ele havia dito aos mensageiros de Davi. Meu pão, minha água, minha carne. Para Nabal, tudo girava ao seu redor. Ele era incapaz de ver além de si mesmo, incapaz de reconhecer os outros como merecedores de sua consideração. A generosidade, que deveria ser uma virtude natural de um homem tão abastado, parecia uma ideia estranha e distante para ele. Os servos, entretanto, não compartilhavam da mesma despreocupação. Enquanto os convidados riam e comiam, alguns deles cochichavam entre si, lançando olhares furtivos na direção de Nabal. Eles sabiam o que ele não sabia.
Sabiam que Abigail havia partido para encontrar Davi, tentando evitar o pior. E no fundo, cada um deles sabia que o temperamento de Nabal era o verdadeiro culpado por essa situação. Ele era o tipo de homem que ofendia com facilidade, incapaz de medir as consequências de suas palavras. A insensatez de Nabal parecia brilhar mais intensamente naquele banquete. Ele bebia sem limites, sua face avermelhada pelo vinho, enquanto contava histórias de sua própria grandeza, exagerando detalhes e se vangloriando de feitos que talvez nem tivessem acontecido. Para os convidados, suas palavras eram motivo de risada, mas para os servos eram apenas mais um lembrete da imprudência de seu senhor. No entanto, o banquete não era apenas um reflexo do caráter de Nabal. Era também um símbolo de sua desconexão com a realidade. Enquanto ele se entregava à glutonaria e ao orgulho, o perigo se aproximava. Davi, o homem que ele havia insultado com tanto desprezo, marchava em direção à sua propriedade com um exército. A tensão invisível era quase palpável para aqueles que entendiam a gravidade da situação. Mas Nabal, em sua bolha de autossuficiência, permanecia alheio. Abigail estava na mente de muitos naquela casa. Os servos que sabiam de sua partida torciam para que sua sabedoria fosse suficiente para conter a tempestade que Nabal havia provocado. Eles admiravam sua coragem, mesmo sabendo que ela enfrentava uma missão quase impossível: convencer Davi, um líder furioso, a poupar uma casa que não merecia misericórdia. E ainda assim, todos sabiam que Abigail era diferente. Ela tinha algo que Nabal jamais possuíra: um coração sábio e uma visão clara do que estava em jogo. Enquanto isso, o banquete continuava. Nabal, agora ainda mais embriagado, fazia um brinde atrás do outro, sua voz ficando cada vez mais alta e suas palavras mais confusas. Ele gargalhava, não percebendo que cada momento de sua alegria exagerada era como um prenúncio de sua própria queda. O contraste entre a festa e o perigo iminente era quase irônico. O mesmo homem que ria alto, vangloriando-se de sua invencibilidade, estava completamente à mercê de forças que ele nem sequer imaginava. A noite avançava e as estrelas começavam a surgir no céu, brilhando como testemunhas silenciosas daquele momento surreal. O banquete parecia interminável, com os convidados entregues ao prazer da comida e da bebida, enquanto Nabal continuava a ser o centro de um espetáculo que mascarava a verdade. Ele era um homem em um castelo de areia, incapaz de ver que as ondas da realidade estavam prestes a desmoronar tudo ao seu redor. No deserto, Abigail ainda não havia retornado. Os servos que sabiam de sua partida começavam a se inquietar. Eles não tinham notícias dela, nem sabiam o que havia acontecido no encontro com Davi. Mas o silêncio que pairava além das terras de Nabal era pesado, como se o próprio destino estivesse segurando a respiração. O que aconteceria quando Abigail voltasse? O que ela diria a um homem tão cego à gravidade da situação? Ou pior, e se ela não voltasse? O que seria de todos eles? Dentro da casa, a festa continuava. Mas para os servos, cada risada e cada brinde de Nabal era um lembrete amargo de sua imprudência. Eles esperavam, ansiosos, que o sacrifício de Abigail não tivesse sido em vão. Afinal, alguém precisava salvar aquela casa do homem que deveria ser seu protetor. Mas o destino de Nabal, ao que parecia, já estava selado. A festa havia terminado, mas os ecos de risos bêbados e brindes ainda pareciam pairar sobre a propriedade de Nabal. O ar carregava o cheiro dos restos de carne assada e vinho derramado, enquanto o silêncio da madrugada tomava conta, quebrado apenas pelo balido ocasional de ovelhas no campo. Nabal, em sua típica arrogância, estava completamente alheio ao que havia acontecido enquanto ele festejava. O homem que horas antes se vangloriava de sua riqueza, agora dormia profundamente, embriagado,
sem saber que sua esposa havia tomado o peso de sua insensatez para si. Abigail retornara no meio da noite. Exausta pela longa viagem e pela intensidade de seu encontro com Davi, ela entrou silenciosamente na casa, observando os vestígios do banquete. Pratos vazios estavam espalhados pelas mesas e servos dormiam em cantos escuros, exaustos do trabalho árduo de atender os caprichos de Nabal. E então ela o viu, seu marido desleixado e inerte, com o rosto avermelhado pelo excesso de vinho. Ele roncava alto, completamente inconsciente do perigo que estivera à espreita durante sua festa. Abigail o observou por um momento, mas decidiu não falar. Não naquela noite. Não enquanto ele estivesse incapaz de compreender. Quando a manhã chegou trazendo consigo o calor implacável do deserto, Nabal despertou. Sua cabeça latejava, um eco do vinho consumido em excesso. Ele parecia mais irritado do que de costume, grunhindo ordens aos servos enquanto esfregava os olhos inchados. Abigail, que até então havia mantido silêncio, sabia que o momento de contar o que acontecera havia chegado. Ela esperou até que Nabal estivesse suficientemente sóbrio, ou tão sóbrio quanto ele podia estar, e então se aproximou. Com uma voz calma, mas firme, ela contou a ele tudo o que havia acontecido. Falou sobre o insulto que ele dirigira a Davi, sobre como aquele ato havia despertado a ira de um líder militar com 400 homens a seu dispor, e como Davi havia jurado destruir tudo o que pertencia a Nabal. Abigail descreveu sua jornada para encontrar Davi, seu apelo desesperado e as palavras que haviam sido necessárias para dissuadi-lo. Ela falou sobre como a ira de Davi havia sido aplacada, não por Nabal, mas por ela, e como sua oferta de alimentos e sua intervenção haviam salvado suas vidas. Enquanto Abigail falava, Nabal ficou imóvel. Seu rosto, que no início da conversa havia sido marcado por irritação, começou a mudar. A cor sumiu de suas bochechas e seus olhos se arregalaram, como se ele estivesse vendo algo terrível que ninguém mais podia ver. Suas mãos, antes agitadas, caíram ao lado de seu corpo inertes. Ele não disse uma palavra. Abigail, percebendo a mudança em seu semblante, deu um passo para trás, observando enquanto algo parecia quebrar dentro dele. A Bíblia descreve que o coração de Nabal morreu dentro dele e ele ficou como uma pedra. Aquela expressão, carregada de simbolismo, parecia capturar algo mais profundo do que um simples problema físico. Era como se o peso de sua arrogância, sua ingratidão e sua insensatez finalmente houvesse o esmagado. Nabal, que sempre vivera como se fosse invencível, agora se tornava uma sombra do homem que fora. Os servos começaram a murmurar sobre o estado de Nabal. Ele parecia vivo, mas não estava realmente presente. Sua postura rígida, seus olhos fixos e seu silêncio inquietante tornaram-se motivo de curiosidade e medo. Alguns sugeriam que era uma punição divina, um julgamento por sua arrogância e por ter desdenhado de um ungido do Senhor. Outros acreditavam que a história contada por Abigail havia finalmente revelado a Nabal a extensão de sua própria tolice, e isso o havia quebrado de dentro para fora. Durante 10 dias, Nabal permaneceu em estado de torpor. Ele não dava ordens, não reclamava, não festejava. Sua casa, antes tão barulhenta com sua presença, agora estava estranhamente silenciosa. Os servos andavam cautelosamente, temendo que qualquer som alto pudesse atrair sua atenção, ou a ira de Deus. Abigail, por outro lado, observava tudo com calma. Ela sabia que o destino de Nabal não estava em suas mãos. Havia algo maior em ação, algo que ela não podia controlar. No 10º dia, sem aviso, Nabal morreu. O evento, embora abrupto, não foi totalmente inesperado. Aqueles que acreditavam no julgamento divino apontaram para sua morte como a conclusão inevitável de seus atos. Ele havia vivido como um homem insensato e agora
em sua morte, pagava o preço por sua tolice. A notícia da morte de Nabal espalhou-se rapidamente, mas a maneira como sua história ecoaria estava apenas começando. O vento soprava suavemente entre as colinas de Maom, carregando a notícia da morte de Nabal como um sussurro que corria entre os pastores, os servos e as aldeias vizinhas. Para muitos, a partida súbita daquele homem arrogante parecia mais uma lição do que um luto. Nabal, cuja ganância e insensatez haviam deixado marcas profundas em sua casa e em seus servos, agora era uma sombra, um eco de escolhas equivocadas. Mas para Abigail, aquele momento era mais do que o encerramento de um capítulo. Era o início de algo completamente novo. Davi, por sua vez, também ouviu a notícia. O homem que havia marchado furioso em direção à propriedade de Nabal semanas antes, agora se encontrava em reflexão. Ele sabia que o que acontecera não fora obra de sua espada, mas da mão de Deus. O destino de Nabal fora selado sem que ele precisasse levantar um dedo. Essa verdade, por mais inquietante que fosse, reforçava algo que Davi aprendera ao longo de sua jornada. Deus era o juiz final, e a vingança nunca precisaria ser tomada por suas próprias mãos. Mas ao pensar em Nabal, os pensamentos de Davi inevitavelmente voltavam-se para Abigail, a mulher que o encontrara no meio do caminho, com palavras que desarmaram sua ira e o fizeram lembrar de seu propósito maior. Ela não era apenas sábia, mas também corajosa, uma combinação rara que Davi sabia valorizar. Havia algo em Abigail que o deixava intrigado, algo que ele não conseguia ignorar. E então, em meio ao deserto, Davi tomou uma decisão que mudaria tanto sua vida quanto a dela. "Vão até Abigail", ordenou ele a seus servos, "e digam a ela que desejo tomá-la como minha esposa." As palavras de Davi eram diretas, mas carregavam uma admiração genuína. Ele não via Abigail apenas como a viúva de Nabal, mas como uma mulher que havia provado ser digna de caminhar ao lado de um líder. Sua proposta não era apenas sobre união, era um reconhecimento do valor de Abigail, de sua sabedoria e do impacto que ela já havia tido em sua vida. Enquanto os servos partiam para entregar a mensagem, Abigail estava em sua casa, agora estranhamente tranquila. O tumulto causado por Nabal havia desaparecido, substituído por uma atmosfera de incerteza, mas também de esperança. Quando os servos de Davi chegaram, trazendo sua proposta, Abigail os recebeu com a mesma graça que a caracterizava. Ela ouviu as palavras deles e, por um momento, um sorriso suave iluminou seu rosto. "Eu sou serva para lavar os pés dos servos do meu senhor", respondeu ela com humildade genuína. Mas suas ações logo demonstraram que essa humildade vinha acompanhada de uma determinação silenciosa. Abigail não hesitou. Rapidamente, preparou-se para partir, reunindo suas servas e montando em seu jumento. Era um novo começo, e Abigail, que tantas vezes havia sido a força equilibradora na casa de Nabal, agora caminhava em direção a um futuro que parecia cheio de propósito. Quando Abigail chegou até Davi, o encontro foi marcado por uma troca de olhares que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Davi via nela a sabedoria e a coragem que haviam salvado sua honra, e Abigail via nele um líder com quem ela poderia compartilhar sua própria visão de justiça e fé. Havia um entendimento mútuo, uma conexão que ia além das circunstâncias. Era como se suas jornadas, tão diferentes e ainda assim entrelaçadas, tivessem finalmente encontrado um ponto de convergência. A união de Davi e Abigail não foi apenas um ato simbólico, mas também estratégico. Abigail, com sua experiência e sabedoria, era o tipo de parceira que Davi precisava em sua jornada para se tornar o rei de Israel. E para Abigail, que havia suportado anos ao lado de um homem insensato,
Aquela união era uma oportunidade de viver ao lado de alguém que reconhecia e valorizava sua força. Mas mesmo enquanto eles celebravam esse novo começo, as tensões da época não desapareceram. Davi ainda era um homem em fuga, perseguido por Saul e vivendo à margem da sociedade. Abigail, ao aceitar ser sua esposa, também aceitava os riscos que vinham com essa decisão. Ela sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas para uma mulher como Abigail, desafios nunca foram motivo de recuo. Enquanto o deserto ao redor deles testemunhava esse momento, havia uma sensação de que algo maior estava em jogo. Abigail não era apenas uma esposa, ela era uma aliada, uma conselheira, alguém que ajudaria a moldar o futuro de Davi e, por extensão, o futuro de Israel. Mas como essa nova união enfrentaria os perigos à frente? Que papel Abigail desempenharia na jornada de Davi para o trono? E como suas vidas, agora entrelaçadas, seriam transformadas pelos eventos que estavam por vir?